E se o que te falta hoje for justamente o que Deus está usando para te ensinar a agradecer pelo que já tem? Pensa nisso por um instante. Talvez você tenha passado tanto tempo olhando para o que perdeu, para o que ainda não conquistou, para o que não deu certo, que esqueceu de olhar ao redor e perceber quantos milagres silenciosos ainda estão sustentando você. Há pessoas que só se lembram de agradecer quando tudo está bem, mas a verdadeira oração poderosa de gratidão nasce no meio da dor. É quando o corpo está cansado, a alma está ferida, e mesmo assim, o coração decide dizer: Senhor, eu ainda te agradeço. A gratidão não é uma reação. A gratidão é uma decisão. É um posicionamento espiritual que muda o ambiente interno da alma. Quando você é grato, mesmo sem entender, o céu se abre. Quando você diz obrigado, Deus, mesmo entre lágrimas, os anjos se movem. Porque a gratidão é uma linguagem que o céu entende. Deus não se emociona com o que temos, mas com o que reconhecemos. E há algo poderoso que acontece quando você para de murmurar e começa a agradecer. A mente desacelera, o coração encontra paz e o espírito se manifesta. A gratidão é como uma chave invisível que abre portas trancadas, portas que nem a força, nem o esforço, nem a estratégia conseguem destrancar. Talvez hoje você esteja em meio a um deserto, e esse vídeo chegou até você porque o Espírito de Deus quer te lembrar de algo simples e profundo. A gratidão transforma qualquer deserto em lugar de encontro. Não importa o tamanho da dor, a escassez ou a espera. Quando o coração é grato, até o pouco se torna abundância. Quantas vezes Deus te livrou e você nem percebeu? Quantas vezes Ele te guardou de caminhos que teriam te destruído? Quantas vezes o que parecia atraso era, na verdade, proteção? Ser grato é ter olhos espirituais para ver o invisível. É perceber que mesmo quando nada acontece do jeito que você imaginava, Deus continua sendo bom. A gratidão é o antídoto da ansiedade. É a cura da comparação. É o remédio para o desânimo. Ela te tira da postura de vítima e te coloca na posição de vencedor, porque quem agradece já está declarando que crê. Hoje, o céu quer te ensinar a enxergar a beleza do que ainda resta, a louvar antes da vitória, a sorrir mesmo sem motivos, a acordar e dizer: Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por ainda estar aqui. Obrigado porque, mesmo sem entender tudo, eu sei que o Senhor está comigo. Se você está ouvindo estas palavras agora, não é coincidência. É porque Deus quer te lembrar. O coração grato atrai a presença dele. E onde Deus habita, nada permanece vazio. Nada fica sem sentido. Hoje, esta não é apenas uma oração de gratidão. É um convite à transformação. Porque quando você aprende a ser grato por tudo, Deus começa a te confiar ainda mais. E o que era apenas sobrevivência se torna propósito. A Bíblia nos ensina algo extraordinário sobre isso. Em tudo, dai graças. Porque a gratidão não é um sentimento passageiro, é um princípio eterno. Vamos entender isso juntos agora. A palavra de Deus nos ensina algo que, à primeira vista, parece simples, mas é uma das chaves mais poderosas do reino. Está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note que o versículo não diz por tudo, mas em tudo. Há uma diferença profunda entre agradecer por algo e agradecer em meio a algo. A gratidão verdadeira não depende das circunstâncias. Ela nasce de um coração que reconhece o governo soberano de Deus, mesmo quando a mente não compreende o motivo. Ser grato é uma forma de adoração. É dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio. Eu não vejo, mas creio. Eu não sinto, mas sei que o teu amor continua aqui. A gratidão é um mandamento espiritual, não uma sugestão emocional. Ela é uma resposta madura de quem já entendeu que o controle está nas mãos de Deus e que até os desertos têm propósito. A pessoa ingrata vive presa ao que falta, mas o coração grato vive livre, porque já encontrou plenitude em Deus. Olhe para Jó. Ele perdeu tudo: filhos, bens, saúde, e ainda assim disse: O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor.
De Jó capítulo 1, versículo 21. Essa é a essência da fé. Agradecer não apenas quando tudo vai bem, mas permanecer fiel quando tudo parece ruir. Davi também entendeu esse princípio. Mesmo perseguido, traído e escondido em cavernas, ele escreveu salmos de gratidão. Enquanto muitos se calariam no sofrimento, Davi dizia: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103, versículo 2. A gratidão dele não era circunstancial, era relacional. Ele sabia que o Deus que o sustentava no campo o sustentaria também no vale. E Paulo, o mesmo apóstolo que escreveu "Em tudo dai graças", não estava em um palácio quando disse isso. Ele estava preso, acorrentado, injustiçado. Mas da prisão, ele escolheu adorar. Ele entendeu que o louvor tem mais poder do que a reclamação. Enquanto muitos murmuravam, ele transformava a cela em altar. E foi naquele ambiente de dor que o poder de Deus se manifestou. Até Jesus, o Filho de Deus, deu graças antes do milagre acontecer. Na multiplicação dos pães, antes que houvesse abundância, ele agradeceu pelo pouco. E foi esse obrigado que multiplicou o impossível. Há um mistério nisso. Deus multiplica o que é apresentado com gratidão. A gratidão abre portas que a oração sozinha não abre. Há pessoas que oram pedindo, mas não sabem orar agradecendo. E o céu responde não apenas a súplicas, mas a corações gratos. Porque um coração que agradece já demonstra fé. E fé move o coração de Deus. Quando você diz obrigado, Senhor, você não está apenas expressando um sentimento. Você está declarando que crê no caráter dele. E essa declaração muda tudo. Muda a atmosfera. Muda a forma como você vê a vida. Muda o resultado das batalhas espirituais que você nem imagina estar lutando. Ser grato é enxergar Deus em cada detalhe. É entender que o fôlego que você tem hoje é motivo suficiente para louvar. É reconhecer que, mesmo quando nada parece andar, Deus ainda está movendo as peças no invisível. Por isso, a gratidão não é apenas um gesto bonito, é uma arma espiritual. Ela derrota a murmuração, o medo e a incredulidade. E quando o coração se curva em agradecimento, o céu inteiro se inclina em favor do grato. Há algo que o Espírito de Deus quer liberar hoje sobre o teu coração. Um novo tempo de sensibilidade e reconhecimento. Porque a gratidão não apenas muda o ambiente, ela atrai o sobrenatural. Então, meus amados irmãos e irmãs, ouça bem, pois vamos entrar agora em um momento de ministração profética. Há pessoas que perdem bênçãos porque reclamam do processo. Há pessoas que estão a um passo do milagre, mas voltam para trás porque não aprenderam a agradecer enquanto esperam. A murmuração fecha portas, mas a gratidão abre janelas do céu. A reclamação é a linguagem do deserto, mas a gratidão é o idioma da promessa. Quem reclama permanece no mesmo lugar, mas quem é grato, mesmo no pouco, é preparado por Deus para o muito. Você quer ver o favor de Deus se manifestar na sua vida? Então pare de olhar para o que falta e comece a louvar pelo que já existe. Porque o inimigo se alimenta da murmuração, mas Deus habita entre os louvores. E quando ele habita, nada permanece igual. A gratidão não é fraqueza, é maturidade espiritual. Ela é o sinal de que o teu coração está curado da comparação e da inveja. O grato celebra o que tem e confia no que virá. Enquanto muitos dizem, por que não eu? O grato diz, obrigado, Senhor, porque o meu tempo vai chegar. Você não precisa ter tudo para ser feliz, só precisa ter o coração certo. Um coração grato muda o ambiente da casa, muda a atmosfera do trabalho, muda até a saúde da alma. Porque a gratidão não apenas transforma o que temos, mas transforma quem somos. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações gratos. E onde há gratidão, há presença. E onde há presença, há paz. E onde há paz, o milagre floresce. Eu quero te dizer algo profético agora. Quem é grato no pouco, será levantado no muito. Porque a gratidão é o teste antes da promoção. Deus observa o que você faz com o pouco para decidir o que te confiará em abundância. Enquanto muitos reclamam do deserto, os gratos aprendem no deserto.
E é por isso que chegam à terra prometida com maturidade, não com murmuração. Há pessoas ouvindo esta mensagem que estão cercadas por ingratidão. Gente que vive comparando, criticando, dizendo nada muda. Mas hoje, Deus te separa desse ambiente. Hoje, o Senhor está libertando o teu coração da ingratidão, livrando a tua alma da inveja e do peso de querer o que não é teu. O Espírito de Deus te ensina a olhar para dentro e dizer: eu tenho o suficiente, porque eu tenho Deus. A gratidão é o som que o céu mais ama ouvir. Ela é uma melodia espiritual que quebra correntes, que desfaz ataques invisíveis, que silencia vozes de desânimo. Quando você agradece, até o inferno se cala, porque o inimigo não sabe o que fazer com um coração que adora em meio à dor. Deus está te chamando para um novo nível de maturidade. Chegou a hora de sair do campo da queixa e entrar no altar da gratidão. Enquanto você reclamar, vai rodar em círculos, mas quando você começar a agradecer, o caminho se abrirá diante de você. Não é coincidência que Jesus sempre começava seus milagres com gratidão. Ele dava graças antes de multiplicar o pão, antes de ressuscitar Lázaro, antes de ser glorificado na cruz. Porque o coração que agradece já vive na dimensão da vitória. A tua vitória começa quando a tua boca muda o discurso. Hoje, Deus quer trocar o porquê pelo obrigado. Ele quer trocar a dúvida pela adoração, a reclamação pela confiança, o medo pela certeza de que Ele continua no controle. Levanta a tua cabeça. Não fala mais como quem perdeu, fala como quem aprendeu. Não vive mais preso no ainda não. Vive com alegria no já tenho o suficiente, porque o céu se move quando o coração se dobra em gratidão. Eu profetizo sobre tua vida. A partir de hoje, a tua casa será ambiente de louvor, a tua mente será templo de paz, e o teu coração será altar de gratidão. Deus vai te ensinar a agradecer até pelo que Ele não permitiu, porque até o não dele é um ato de amor. Você vai viver uma nova fase, uma fase de contentamento, de leveza, de reconhecimento, porque Deus está te dando algo maior que o que pediste. Ele está te dando olhos gratos. E quando você aprende a ver com gratidão, tudo muda de cor. O mesmo lugar parece novo, a mesma vida se enche de sentido, e o mesmo Deus que te sustentou até aqui vai continuar te surpreendendo. Agora que o teu coração está sendo alinhado ao céu, deixa-me falar contigo de forma mais próxima, mais humana. Porque a gratidão não é apenas espiritual. Ela é também o abraço de Deus nas pequenas coisas. E eu sei, meu irmão, minha irmã, que talvez você tenha chegado até aqui cansado. Cansado de lutar, de tentar entender o porquê das coisas, de esperar por respostas que parecem nunca vir. Talvez você tenha perdido alguém, talvez a dor ainda arde, ou talvez o que você perdeu nem foi uma pessoa, foi um sonho, uma fase, uma parte de si. E a pergunta que ecoa dentro é: como posso ser grato se tudo parece tão difícil? Deixa eu te dizer algo com todo o amor do meu coração. Ser grato não é negar a dor, é enxergar Deus no meio dela. A gratidão não é cegueira, ela é visão espiritual. Ela não apaga o que aconteceu, mas ilumina o que ainda resta. Há pessoas que confundem gratidão com conformismo, mas não é isso. A gratidão não é aceitar a injustiça, é encontrar esperança no meio da perda. É saber que, mesmo quando tudo desmorona, a presença de Deus continua sendo abrigo. Talvez o seu corpo esteja cansado, a mente barulhenta, o coração sem forças. Mas se ainda há fôlego, há propósito. E esse propósito é lembrar que a vida, mesmo ferida, ainda é um presente. Quantas vezes você chorou em silêncio e ainda assim acordou no dia seguinte? Sabe o que isso é? É graça, é misericórdia nova, derramada de manhã, mesmo sobre corações partidos. Deus não pede que você sorria o tempo todo, mas Ele te convida a reconhecer o bem, mesmo em meio ao caos, porque há beleza em cada detalhe que sobreviveu à dor. A tua capacidade de sentir, de continuar crendo, é prova de que Deus nunca te deixou só. Talvez você não tenha tudo o que quer, mas olha ao redor. Você tem o que precisa para continuar. Tem o ar que entra e sai, o coração que ainda pulsa,
e uma esperança que insiste em não morrer. Essas coisas, às vezes invisíveis, são milagres disfarçados. A gratidão começa quando a gente para de olhar para o que falta e começa a agradecer pelo que sobrou. Sobrou fé, sobrou fôlego, sobrou vontade de recomeçar. E isso já é muito, porque tem gente que perdeu tudo, menos Deus. E quem ainda tem Deus, ainda tem tudo. Lembra de quantas vezes você achou que não ia aguentar. E mesmo assim chegou até aqui. Isso também é motivo para agradecer. Cada cicatriz conta uma história de sobrevivência. Cada lágrima derramada foi uma semente plantada num terreno de fé. Ser grato em meio à dor é o mais alto nível de confiança. É olhar para o céu e dizer: eu não entendo, Senhor, mas eu te agradeço, porque sei que o Senhor está comigo. Esse tipo de gratidão toca o coração de Deus, porque ela nasce do quebrantamento. Há uma presença especial que desce sobre quem é grato em meio à perda. É como se o próprio Deus se inclinasse e dissesse: eu sei que dói, mas eu ainda estou aqui. A gratidão não apaga o luto, mas impede que ele te consuma. Ela não remove a tempestade, mas te dá um guarda-chuva de fé para atravessar por dentro dela. E às vezes, ser grato é apenas respirar e dizer: eu ainda estou vivo. E isso significa que Deus ainda tem planos para mim. A vida não precisa estar perfeita para que o louvor seja verdadeiro. Às vezes, o louvor mais puro nasce do coração mais quebrado. A gratidão é a forma mais silenciosa de resistência. Ela é o "eu continuo crendo" dito em voz baixa. É a prova de que a dor não venceu. É o sussurro que declara: Deus é maior. Hoje, o Senhor te convida a descansar nessa verdade. Você não precisa entender tudo. Precisa apenas reconhecer que Ele continua no controle. E quando o coração reconhece, o peso cai, a alma se acalma, e a gratidão começa a florescer como cura. Deus está te ensinando a agradecer não apenas pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Porque mesmo que tudo mude, Ele permanece o mesmo. E isso é motivo suficiente para dizer: obrigado, Deus, porque o teu amor é constante, mesmo quando tudo ao meu redor se move. Agora respira fundo. Sente esse momento. Deixa o coração desacelerar. Você não está ouvindo esse vídeo por acaso. Deus te trouxe até aqui para te ensinar a descansar na gratidão. E enquanto essa paz começa a te envolver, vamos juntos entrar no momento mais íntimo desta mensagem. O momento da oração de gratidão, onde as palavras não são apenas ditas, mas sentidas. Agora, com o coração aberto e a alma rendida, feche os olhos. Onde quer que você esteja, repita comigo e permita que esta oração te conduza à presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro na tua presença com reverência e gratidão. Hoje, eu não venho negociar desejos. Eu venho reconhecer favores. Eu não venho apresentar uma lista de faltas, mas abrir os olhos para o muito que já recebi. Obrigado por este fôlego que entra e sai sem que eu precise ordenar. Obrigado por cada batida do meu coração, por cada sinal de vida que me lembra: estou aqui pela tua bondade. Eu te agradeço pelos começos e pelos recomeços, pelos dias em que tudo fluiu e pelos dias em que tudo travou, porque em ambos eu fui ensinado. Eu te agradeço pelos caminhos largos e pelas trilhas estreitas, pelas estradas iluminadas e pelos trechos de neblina em que a tua mão me guiou passo a passo, sem que eu percebesse. Eu te agradeço, Senhor, pelo corpo, com suas forças e limitações, pelas mãos que trabalham, pelos pés que me levam, pelos olhos que contemplam, pelos ouvidos que escutam risos, conselhos, canções e silêncios, pelo paladar que celebra a mesa e pela pele que reconhece abraços. Quando algo doeu, aprendi a compaixão. Quando algo sarou, provei tua fidelidade. Obrigado pelo descanso que renova, pelo sono que refaz, pelo calor de um cobertor e pelo teto que me cobre nas noites frias. Eu te agradeço pela família que me deste, pelos que me amam como sou e pelos que me desafiam a ser melhor, pelas conversas simples, pelo barulho da casa, pelos gestos que dizem: eu estou com você. Eu te agradeço pelos pais que me ensinaram o valor do por favor e do obrigado, pelos filhos, se os tenho,
que me lembram a esperança. Pelo cônjuge, se ao meu lado, que compartilha a travessia, e pelos amigos que são irmãos de jornada. Quando alguém partiu e a saudade latejou, tu mesmo te fizeste companhia. E por isso, obrigado também pela saudade que prova que o amor existiu. Eu te agradeço pelo trabalho, pelo emprego que sustenta, pela tarefa que dignifica, e até pelos períodos de falta, nos quais descobri criatividade, sutilezas da tua provisão e o valor de cada pequena porta que se abriu. Obrigado pela conta paga no último minuto, pelo supermercado que coube no orçamento, pela oportunidade inesperada que chegou como resposta à oração esquecida. Eu te agradeço pelas habilidades que semeaste em mim, pelos talentos que posso desenvolver, pela coragem de aprender o que ainda não sei e desaprender o que já não serve. Eu te agradeço pela mesa posta, pela água limpa, pelo café de manhã, pelo feijão com arroz, pelo cheiro do pão quente, pela fruta que refresca, pela alegria de partilhar o que tenho com quem precisa. Obrigado pela cura que veio pela medicina e pelo milagre que veio do teu sopro, pelo médico competente, pela enfermeira gentil, pelos remédios que funcionaram e pelos efeitos que cessaram. Eu te agradeço pela natureza que revela a tua assinatura, pelo nascer do sol que pinta a promessa, pelo entardecer que acalma o peito, pela chuva que limpa as ruas e os pensamentos, pelo vento que renova as janelas da alma. Obrigado pelos pássaros que cantam sem ansiedade, pela montanha que permanece, pelo mar que me lembra. Há profundezas que eu ainda não explorei em ti. Obrigado também pela cidade com seus sons, pelas luzes que orientam, pelo transporte que me leva, pela vizinhança que se torna comunidade. Eu te agradeço pela escola, pelo livro, pelo professor, pela ideia que clareou, pelo erro que ensinou, pelo papel em branco que me convidou a criar e pela página riscada que me ensinou a recomeçar. Obrigado pelo riso que desarma, pelo humor que alivia o peso, pela música que me faz orar sem palavras e pelo silêncio que me faz ouvir o que eu só escuto quando me calo. Eu te agradeço pela tua palavra, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, pelos versículos que me abraçaram, pelas histórias que me espelharam, pelas promessas que me ancoraram em dias de vento. Obrigado pela igreja, comunidade de imperfeitos amados, pelos pastores, líderes, irmãos e irmãs que oraram comigo, pelo partir do pão, pelo consolo compartilhado. Obrigado pelos missionários que me lembram que o mundo é maior do que minhas urgências e pela generosidade que tu geras quando tocas o meu coração. Eu te agradeço pelas vezes em que me corrigiste com ternura, pelos atalhos que me impediste de pegar, pelos precipícios de que me afastaste, pelas vozes que calaste, pelas propostas que pareciam ouro e eram armadilhas. Eu te agradeço pelas portas que se fecharam, porque só o Senhor sabe de quais eu precisava ser poupado. E te agradeço também pelas janelas inesperadas que abriste na parede onde eu só via concreto. Eu te agradeço até pelo silêncio, porque sei que o teu silêncio também fala. Fala de tempo, de processo, de raízes e de confiança. No silêncio, eu aprendi a te amar pelo que tu és e não pelo que fazes. Aprendi a descansar sem possessividade, a caminhar sem mapa, a aceitar que eu não sou Deus, tu és. Eu te agradeço pelo passado que curaste, pelo presente que sustentas, pelo futuro que preparas. Obrigado pelos pecados que perdoaste, pelas culpas que removeste, pelas correntes que quebraste. Obrigado pela cruz, onde o amor se derramou sem medida, pelo sangue que limpou o que eu não podia limpar, pela ressurreição que inaugurou meu novo começo. Obrigado por chamares meu nome quando eu perdi o meu, por me dares identidade quando eu só tinha rótulos, por me buscares na minha noite e acenderes uma manhã dentro de mim. Eu te agradeço, Senhor, pelas pessoas que discordaram de mim e me refinaram, pelos conselheiros que me levantaram, pelos mentores que emprestaram horizonte, pelos anônimos que foram resposta em forma de gentileza. Obrigado pelos que me perdoaram quando eu falhei e pelos que eu pude perdoar. Experiências que alargaram meu peito. Obrigado pelos aniversários comemorados, pelos lutos atravessados com dignidade, pelos ciclos concluídos,
pelas metas atingidas e pelos alvos que mudaram de lugar sem que eu perdesse o sentido. Eu te agradeço pela criatividade que me visita, pela disciplina que me sustenta quando a inspiração tarda, pela sabedoria que vem do alto para decidir com serenidade. Obrigado pela paciência cultivada nas filas, no trânsito, nas promessas que amadurecem devagar, como frutos que não se apressam para serem doces. Obrigado pela coragem de pedir ajuda, pela humildade de ouvir um não, pela ousadia de tentar de novo quando teria sido mais fácil desistir. Eu te agradeço pelos recursos que administraste às minhas mãos, pelo salário que entrou, pelas despesas que honrei, pelo dízimo e pela oferta que me lembraram que tudo é teu, pelo aprendizado que veio com o aperto e pela responsabilidade que veio com a abundância. Obrigado por me convidares a repartir, por cada cesta básica entregue, por cada visita, por cada oração feita por alguém que sofre mais do que eu, porque no dar, eu descobri que a vida cresce quando passa para diante. Eu te agradeço pelos sonhos, os realizados e os que ainda aguardam, pelos projetos que floresceram e pelos que murcharam para abrir espaço a algo melhor. Obrigado pela visão que nasce quando me recolho em oração, pelas ideias que chegam como sussurros manso, pelas confirmações que envias por caminhos inusitados. Obrigado pelas quedas que me ensinaram a levantar mais manso, pelas vitórias que me ensinaram a vencer mais humilde. Eu te agradeço pelas estações, pela primavera dos começos, pelo verão da abundância, pelo outono das perdas que fertilizam, pelo inverno do recolhimento, quando aprendo a aquecer por dentro. Em cada tempo, tu permaneces Deus, e isso me basta. Eu te agradeço pela segurança do lar e pela aventura das viagens, pelos mapas que tracei e pelos desvios que me levaram a encontros que mudaram minha vida. Obrigado pelo idioma com que falo e pelo silêncio com que escuto, pelas culturas que conheci, pelos povos por quem posso orar, por estar vivo num tempo em que a tua mensagem alcança longe. Eu te agradeço pela esperança que insiste, pelas pequenas alegrias diárias. O cheiro de terra molhada, o sorriso de uma criança, o reencontro inesperado, a mensagem que chegou na hora certa. Obrigado pelo milagre das segundas chances, pela graça das desculpas sinceras, pela beleza de saber que ainda posso aprender. Senhor, eu te agradeço também por mim, não no sentido vaidoso, mas por aquilo que o teu amor fez comigo. Obrigado por não me reduzir aos meus erros, por me amadurecer sem me endurecer, por me dar um coração que ainda se comove. Obrigado por me lembrares que a vulnerabilidade é ponte, não fraqueza, e que chorar diante de ti é diferente de desmoronar longe de ti. E porque a gratidão verdadeira se faz também em súplica, eu te peço, dá-me um coração mais sensível, humilde e grato. Sensível para perceber as tuas pegadas nos detalhes, humilde para reconhecer que tudo vem de ti, grato para transformar cada instante em altar. Livra-me da comparação que rouba a alegria, da inveja que cega, da murmuração que me empurra de volta ao deserto. Ensina-me a começar as frases com obrigado, antes de terminá-las com por favor. Que o meu primeiro reflexo seja louvar, que a minha última palavra do dia seja gratidão, que a minha casa respire gratidão, na mesa, nas conversas, na forma como tratamos uns aos outros. Que o meu trabalho seja marcado por excelência e reconhecimento, minhas redes por edificação, meu bolso por generosidade, meu tempo por prioridades que te honrem. Que eu celebre as pequenas vitórias e confie a ti as grandes batalhas. E quando a dor vier, porque a vida tem suas tempestades, que eu não perca a linguagem do obrigado, pois ela me ancora ao teu caráter quando as ondas me confundem. Se algum dia eu me esquecer, lembra-me. O ar que respiro é presente, a terra que piso é presente, as pessoas que amo são presentes, a salvação que recebi é presente. E se tudo o mais me fosse tirado, ainda assim eu teria o maior presente, tu mesmo, Senhor. Recebe esta oração como perfume simples, sem adornos, mas verdadeira. Que ela suba como gratidão e desça como paz. Que ela se traduza em escolhas, hábitos e estilo de vida. Que eu viva de modo que os outros reconheçam, não a minha força,
mas a tua bondade refletida em mim. Por fim, eu te agradeço pelo que nem sei agradecer, pelo perigo que não vi e do qual fui livre, pela oportunidade que passou porque teria me ferido, pela pessoa que não ficou porque não fazia parte da tua vontade, pela estrada que não peguei, pela palavra que não falei, por tudo aquilo que, em segredo, tu alinhastes por amor. Eu te agradeço, Senhor, porque me amas primeiro, me procuras quando eu me afasto, me conduzes quando eu me perco, me sustentas quando eu fraquejo. Que cada dia meu comece com um obrigado e termine com outro. Que cada respiro seja um louvor discreto, cada passo, um reconhecimento. E que a minha vida inteira seja uma única frase dirigida a ti. Obrigado, Deus, porque tu estás aqui, e isso muda tudo. Em nome de Jesus, amém. Se você orou comigo até aqui, creio que o céu vai se mover. E agora, com o coração leve e cheio de paz, quero declarar fé e esperança para sobre o seu futuro, porque o Deus que te sustentou até aqui vai continuar te sustentando, e mais, Ele vai te surpreender. Então, eu declaro, em nome de Jesus Cristo, que o espírito da gratidão vai transformar a tua casa, o teu trabalho e o teu futuro. O que antes parecia pequeno, vai crescer diante dos teus olhos. Porque onde há gratidão, há movimento, e onde há louvor, há multiplicação. Eu declaro que toda semente que você plantou com fé, seja ela tempo, oração, esforço ou lágrimas, vai florescer em abundância. Nada do que você viveu foi em vão. Cada obrigado que saiu do teu coração foi como uma chave girando no reino espiritual, abrindo portas que estavam trancadas há anos. Eu profetizo que a gratidão vai gerar colheitas inesperadas. O emprego que parecia distante, o diagnóstico que parecia definitivo, a relação que parecia perdida, Deus vai transformar tudo em testemunho. Porque a gratidão não apenas reconhece o que Deus fez, ela atrai o que Ele ainda vai fazer. Eu declaro que a tua voz vai mudar o ambiente. O teu lar será um altar de louvor. O teu trabalho será terreno fértil. As tuas finanças vão respirar novos ventos de favor. E onde antes havia escassez, o Senhor fará transbordar. A ingratidão será arrancada pelas raízes, e o contentamento vai florescer como jardim diante do trono. Deus está restaurando o brilho do teu olhar, a leveza do teu caminhar, e o prazer de viver com propósito. Eu declaro que o espírito da reclamação não terá mais poder sobre a tua boca. Do teu interior fluirão rios de gratidão, e cada palavra de louvor será como perfume subindo ao céu. E enquanto o céu recebe, a terra responde com bênção. Que o Deus da abundância te envolva, que a bondade do Pai te siga, que a graça de Jesus te multiplique, e que a gratidão seja o som que te acompanha em todos os dias da tua vida. Em nome de Jesus, assim será. Amém. Queridos, hoje vocês vão ter uma paz divina, porque o coração grato é leve. As preocupações perdem força quando a alma aprende a dizer: obrigado, Senhor. A ansiedade se desfaz quando o louvor ocupa o lugar da dúvida. Deus está sorrindo para quem aprendeu a agradecer mesmo sem entender. Há um brilho novo te cercando. É a presença dele confirmando que tudo está no controle. Enquanto você agradece, o céu trabalha. Enquanto você descansa, o milagre amadurece. Respira fundo. Sente a presença suave do Pai te envolvendo agora. Ele te abraça com ternura e sussurra: você não perdeu. Você aprendeu. E eu ainda estou aqui. Amados, que a paz que excede todo o entendimento guarde o teu coração e a tua mente. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça abundante de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e as consolações doces do Espírito Santo sejam contigo, sobre a tua casa e sobre todos os teus caminhos, hoje e para sempre. Amém. Se esta mensagem tocou o teu coração, escreva nos comentários: eu sou grato a Deus por tudo. Faça isso como um ato de fé, porque cada palavra de gratidão libera poder no mundo espiritual. Compartilha este vídeo com alguém que precisa lembrar que ainda há motivos para agradecer. Talvez um amigo esteja cansado, alguém da tua família esteja desanimado, e Deus queira usar justamente você para levar consolo e esperança. A gratidão é contagiante. Quando você espalha, o céu responde.
Cada vez que um coração se volta para dizer obrigado, algo muda dentro e ao redor. E talvez o milagre que você espera esteja escondido exatamente nisso, em aprender a reconhecer o bem que já está diante de você. Fica firme na fé, continua agradecendo e lembra sempre: a gratidão não apenas honra a Deus, ela prepara o caminho para o próximo milagre. E nunca se esqueça, cada oração é um encontro com o coração de Deus.